Boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita graça nesse dia lindo de domingo à noite, onde nos reunimos como igreja para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Igreja sou eu, igreja é você, onde quer que você estiver, você é uma agência do reino de Deus nessa terra. Nós estamos iniciando, hoje já estamos no 3º dia desta linda campanha, que é a campanha de 31 dias de oração pela família. E o nosso tema este ano é Jesus transforma a minha família. E o desejo de Deus e da nossa igreja é que isso se torne uma realidade no seu lar. O texto que embasa essa campanha é João 10:10. Na minha tradução diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, que nestes 31 dias você esteja engajado nesta campanha de oração. Todos os dias a igreja enviará aos grupos, por intermédio do Ministério de Família e pelo Ministério de Missões, nós estaremos enviando o motivo de oração, a mensagem do dia. Não desista. Não desista de estar orando nesses 31 dias, entregando a sua vida e a vida da sua família, o seu lar, nas mãos do Senhor, para viver em dependência ao que Deus quer para você. Eu vou convidar o irmão Marcelo, e ele vai estar orando nesta noite, colocando este culto nas mãos do Senhor, e orando também pelo início da campanha. Oremos. Senhor nosso Deus, te pedimos mais uma vez que o esteja abençoando este culto, o Senhor possa recebê-lo, Senhor. O Senhor também esteja abençoando esses 31 dias de oração, especificamente pelas famílias. Que possamos, Senhor, nesse mês, aprender as lições que o Senhor quer nos ensinar. Que possamos aprender a cada dia a confiar na Tua Palavra, ciente, meu Deus, que tudo que acontece está debaixo das Tuas mãos. O Senhor sabe de tudo, e tudo que ocorre, ocorre com a Tua permissão, Senhor. Confiamos em Ti e entregamos nossas vidas a Ti. Que possamos aprender a desfrutar de uma vida em plenitude que o Senhor quer nos dar, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com este hino que tem por título Família, e que você tome posse de cada palavra cantada, escrita através do autor desta música. Louvemos, fique em pé na sua casa, no seu quarto, onde você estiver, você é igreja. Vamos louvar ao Senhor. Entre em conexão ao trono da graça de Deus. Acabar com as famílias, estão tentando destruir os sonhos, tentando fechar portas de emprego, para que haja aflição e desespero. Estão tentando desviar os filhos do caminho que se deve andar, com promoções baratas deste mundo. Estão tentando destruir o lar. Mas não se desespere, ó família, pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro a se levantar e defender aquilo que Ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família, pra tudo nosso
vão se perder. Pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Mas não se desespere, ó família. Pra tudo nosso Deus tem a saída. Ele é o primeiro a se levantar e defender aquilo que Ele aprovou no altar. Não se desespere, ó família. Pra tudo nosso Deus tem uma saída. É questão de fé, é questão de confiar. Os sonhos não irão morrer, os laços não irão quebrar, as portas não vão se fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder. Pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Família. Os sonhos não vão se morrer, os laços não irão quebrar, as portas não irão fechar. Nosso Deus não vai deixar. Os filhos não vão se perder. Pra casa sempre vão voltar. Aquele que constituiu a família, por ela sempre vai zelar. Família. Aleluia, receba no seu coração essa promessa de que seu filho é promessa do Senhor. O seu lar foi constituído por Deus para a glória dele mesmo. Amém? Continuemos a louvar com o Ministério de Celebração. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso culto online, nesta noite de domingo. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Nesta noite nós vamos juntos celebrar o nome do Senhor. E que no dia que nós estamos iniciando o mês da família, que o Senhor possa continuar abençoando, mesmo nesse tempo que nós estamos passando. Mas o Senhor é contigo, é com a tua casa, com a tua família. Então vamos juntos celebrar o nome do Senhor com alegria, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos celebrar. Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão.
o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltam de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Aleluia! Em todo o tempo Deus é bom. Deus é bom comigo, Deus é bom com você. Vamos continuar celebrando o nome do Senhor e declarar a grandeza, exaltar a santidade do nosso Deus. O nosso Deus é grande. Vamos celebrar. Sobre todos estás, te assenta sobre os querubins, teu trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois és santo. Onipotente Deus, estás acima dos altos céus, teu nome sobre todos estás, te assenta sobre os querubins, teu trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos seus pés,
Senhor, pois é santo. Levantamos nossas mãos a Ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos Seus pés, Senhor, pois é santo. Nossas mãos a Ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos Seus pés, Senhor, pois é santo. Levantamos nossas mãos a Ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos Seus pés, Senhor, pois é santo. Aleluia! O nosso Deus é santo. O nosso Deus também é digno de receber. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas venceu. Que você possa adorar junto conosco nessa noite e declarar o quanto só Ele é digno. Louve o Senhor junto conosco. Adore a Ele. Ele é santo, poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, Força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Ao som dos instrumentos, ouça a voz de Deus falar com você. Diga mais uma vez, maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Oh, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Tu és santo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Que toda a criação possa cantar a Tua glória, Senhor. Nós Te louvamos, Te adoramos nesta noite. Recebe a nossa adoração. Que a nossa vida seja uma oferta agradável a Ti, que os nossos louvores possam chegar ao trono da Tua graça. Nós integramos, consagramos cada vida, cada família, cada lar representado. E que neste mês da família, que a Tua bênção, que a Tua mão esteja sobre as famílias, protegendo, guardando e livrando. Fala conosco nesta noite, nós queremos ouvir a Tua voz. Ministra a cada coração. Nós te oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez é um prazer enorme nos dirigir até você nesse culto maravilhoso, com esses louvores, com tudo que aconteceu até aqui. Nós rogamos que o Senhor abençoe a sua vida, seja um tempo de edificação. Nós que estamos já no mês da família, um mês muito especial, e eu quero me reportar justamente ao texto-chave desse mês de oração, que é João, capítulo 10, verso 10, parte B, quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É a vontade do Senhor que você tenha vida em abundância, que sua família, sua casa. Então eu rogo que Deus lhe dê muita esperança. Hoje
Nós convidamos a irmã Neila para ministrar a palavra. Eu quero convidá-la neste momento para somar aqui ao púlpito, que já pedimos a Deus que use a vida dela para edificar o teu coração. Deus te abençoe, fique atento a esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Quero dizer desde já que estamos com muita saudade da igreja, muita saudade dos irmãos, né? E também da nossa família. E quero desejar que a paz e a graça de Deus sejam abundantes no coração de todos vocês. Vamos começar orando? Vamos baixar as nossas cabeças aí nas nossas casas e vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, te louvando e te engrandecendo. Muito obrigada, Senhor, por todos os recursos que o Senhor nos possibilitou para estar, Senhor, unidos, conectados, ó Senhor, e na Tua presença. Louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, em nossas vidas, sobretudo por ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz e ressuscitar, Senhor, pelos nossos pecados. Nós queremos render graças ao Senhor, te agradecer por tudo que tens feito e pedir ao Senhor, Pai, que a Tua palavra, que o Senhor possa ministrá-la ao nosso coração, aplicá-la, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine as nossas mentes e nós possamos, de fato, compreendê-la e praticá-la. Nós te louvamos desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Um tempo de crise mundial, mas também um momento de oportunidade, de mudanças importantes, quem sabe, em nossas vidas, em nossa família e na sociedade. Algumas pessoas estão aproveitando esse momento para crescerem. Sem dúvida, é um momento de aprendizado para todos nós. Muitas pessoas têm se tornado mais solidárias, se aproximado e valorizado e cuidado mais das suas famílias. Outras têm aprendido a lidar com tecnologias como eu, por exemplo, né, que estou falando com vocês aqui essa noite. Então, é um tempo difícil, mas também é um tempo de oportunidades. No mês de maio, nós estaremos comemorando o mês da família. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos no tema O Projeto de Deus para a Família, baseado no livro de João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 18. Sei que nossas famílias têm muitas necessidades, mas acredito que a principal necessidade é de conhecer a Deus. A principal necessidade de nossas famílias é a de conhecer a Deus. Nosso desejo é que todos da nossa família conheçam a Jesus como seu pastor e possam experimentar a vida que Ele dá. O projeto de Deus para cada membro de nossas famílias é que eles tenham vida abundante aqui e vida eterna com Deus. Eu queria começar com vocês falando um pouco sobre o início de todas as coisas. Nós sabemos que Deus é o Criador da vida, é o Criador do universo. Gênesis começa lá o capítulo 1 revelando isso, que Deus criou a vida. Então, revela justamente a origem da vida. E ali se abre, como me ensinou o pastor Ágabo Borges, meu professor do Antigo Testamento, ali se abre o projeto de Deus. E o projeto de Deus é a vida e a sua continuidade. O resto da Bíblia, então, vai responder à pergunta, como manter o projeto? Aí a Torá, que são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, vai orientar a vida. A historiografia conta a vida. Os profetas vão defender a vida. Eles vão falar contra a idolatria, contra a injustiça social. Provérbios e Eclesiastes pensam a vida. Cantares é curtir a vida. Os salmos oram e cantam a vida. Os evangelhos revelam e testemunham da vida, que é Jesus Cristo. E as epístolas interpretam a vida. O Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, vai falar do novo céu e da nova terra, falando da reabilitação da vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21. E nós vamos ler os versos apenas de 1 a 5. E você vai ver aquilo que eu acabei de dizer para você. Lá diz assim, então:
E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus, como um Deus amoroso que Ele é e cuidadoso, cria primeiro então os ambientes de existência e depois os seres viventes e os coloca, os arruma em seus ambientes, para que vivessem plena e harmoniosamente. Deus ama a sua criação e por isso o seu projeto envolve um relacionamento próximo com ela. Como Ele nos fez, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Então Ele estabelece princípios para nos proteger e para que nós possamos viver bem. De modo que não há satisfação plena na vida daqueles que não conhecem a Deus. Não há vida plena sem Deus. Ele é o único capaz de nos ensinar a viver de modo satisfatório. Nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Gênesis 17, o verso 1, Deus fala com Abraão. E ele diz assim a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Me parece que esse texto demonstra que ser perfeito, alcançar o máximo de satisfação na vida, o máximo do plano de Deus para você, tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com andar com Deus. Veja, esse texto mostra que o único modo de alcançar satisfação plena, integridade plena de vida é andando com Deus. Se eu pudesse responder à pergunta, o que é a vida? Eu faria como meu professor me ensinou. Ele disse que a vida é justamente esse passeio com Deus, essa caminhada com Deus. Porque sem Deus a vida é limitada. Esse Deus perfeito presenteou a humanidade com muitas coisas. Uma delas foi a liberdade de escolher, o que a gente chama de livre-arbítrio. E, infelizmente, a humanidade não lidou bem com essa questão. E em Gênesis 3, a gente percebe ali a humanidade daquela época, exemplificada por uma família, a família de Adão e Eva. E aquela família, aquele grupo fez uma péssima escolha de duvidar do amor de Deus e desobedecer a orientação do Senhor, seguindo a orientação de um estranho, a orientação de um anjo caído, de Satanás. Deus havia advertido que se eles desobedecessem, porque eles podiam tudo ali no jardim, naquele lugar harmonioso, perfeito, Deus colocou pouquíssimos limites, porque Deus queria que eles optassem por livre vontade, obedecerem, crerem nesse amor e obedecerem. Mas eles resolveram desobedecer. E então a morte entra na história humana. A morte entra na história da humanidade. E o pecado é isso. O pecado é tudo aquilo que destrói a vida e que nos separa de Deus. Oprimir ao próximo, por exemplo, é pecado. É a ausência de temor a Deus. Furtar dinheiro público é pecado. Quantas mortes não são geradas por isso? Idolatria é pecado, colocar alguma coisa no lugar do único Deus, porque, primeiro, é injustiça contra a Deus que é único, o único Deus verdadeiro, e, além disso, porque torna o adorador tão vazio como é o ídolo. O ídolo não satisfaz. A tendência é de nos tornarmos parecidos com aquele que a gente adora, com o Deus que a gente escolhe seguir. Não que hajam vários deuses, mas que nós escolhemos nos submeter. É por isso que quem adora o Deus verdadeiro, cada dia se torna um ser humano melhor. Porque olhar para um Deus santo, todo-poderoso, íntegro, bondoso, amoroso e etc., vai se tornando cada dia mais parecido com Ele. O pecado destrói a vida totalmente.
Destrói física, social, emocionalmente e espiritualmente. Destrói também a família, deixando o ser humano ainda mais vulnerável do que ele é. A Bíblia nos mostra que há pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. Vivem completamente alienadas à vida de Deus, vazias, sem direção, sem saber de onde vieram e para onde vão. Aquela primeira família fez a infeliz escolha de viver a revelia de Deus. Mas o Senhor que é bom, o Senhor que é amoroso, não desistiu do seu projeto, que é a vida, e criou um plano de amor para a redenção e para a salvação da humanidade. É sobre isso que nós vamos rapidamente refletir em João, capítulo 10, do verso 1 ao 18. Você pode pegar a sua Bíblia e a gente vai ler juntos esse texto? Eu queria já mostrar para você que do verso 1 ao 6, Jesus vai contar uma parábola. E nessa parábola, que é a parábola do bom pastor, Jesus, ele vai ensinar sobre ele mesmo. Então vamos lá, vamos ler o texto. João capítulo 10, do verso 1 ao verso 18, diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Deus é tão lindo, meus irmãos, que Ele fala dentro de um contexto. Aquele povo, o povo da Palestina, era um povo que lidava com a agricultura e com a pecuária. E o Senhor, então, conta uma parábola dentro do contexto daquele povo para ensinar verdades, para ilustrar verdades espirituais. Essa parábola do pastor e das ovelhas, ela reflete essa realidade daquele povo. Os pastores cuidavam dos seus rebanhos e cuidavam muito bem. E é interessante porque à noite as ovelhas eram guardadas dentro de um aprisco, um grande curral, e ali havia ovelhas de vários pastores. E o objetivo de guardá-las ali à noite era para protegê-las dos predadores, do mau tempo e também dos ladrões. Normalmente, então, pela manhã, o porteiro ia abrir a porta daquele curral e o pastor chamava o seu rebanho. Ali podia ter 100 ovelhas, 15 de um, 20 de outro. E o pastor ia lá, chamava as suas ovelhas e aquelas ovelhas dele saíam e seguiam aquele pastor. As outras que não eram ovelhas dele não seguiam,
Porque cada pastor tinha um modo de falar com as suas ovelhas e elas o conheciam. É muito interessante, é uma linda ilustração. E Jesus então diz: eu sou o verdadeiro pastor, que chamo as ovelhas pelo nome, e elas hão de ouvir a minha voz e me seguirão. As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele, obedecem a essa voz, seguem Jesus nessa vida. No verso 7, como nós lemos aí, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Significa dizer que Jesus é o único capaz de dar acesso a Deus. Entrar no aprisco de Deus só é possível por Jesus, pela fé, que o sacrifício de Jesus Cristo, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, é suficiente para nos salvar. Dizer que muitos caminhos levam a Deus é um erro perigoso. E o erro mata. Porque o que salva o ser humano não é a fé pela fé, mas é a fé na verdade. Fé na mentira leva à morte. Há tanta gente que nós conhecemos que são sinceras, eticamente corretas e até religiosas, mas que creem em falsos ensinos. Entrar no aprisco de Deus, viver na presença de Deus, entrar no reino de Deus, não é possível por outros meios ou mediadores, se não for por Jesus Cristo. Não é possível por merecimento humano. Há exemplos, os fariseus ensinavam que bastava guardar a lei de Moisés e as leis construídas depois pelos escribas fariseus, que as pessoas podiam ser salvas. Não é verdade. Não é por ser judeu ou por ser brasileiro que alguém pode ser salvo, não é uma questão de etnia, não é por cumprir regras ou metas, não é por ser uma pessoa correta, honesta, embora Deus ame a honestidade, não é? Mas não é por isso, isso não pode comprar salvação, não é por ser um bom religioso, dizimar e ir à igreja todos os domingos, em época que não seja de pandemia, não é? Não é por isso, isso não pode trazer salvação. Não é por nada, na verdade, que venha do homem. É somente por Jesus Cristo, é por algo que veio do céu. É pelo projeto eterno de Deus. É porque Jesus encarnou. E, sendo Deus, ele morreu na cruz e ressuscitou para dar vida e vida abundante. Efésios 2, no capítulo 2, nos versos 8 a 9, o texto diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, é um presente que Deus resolveu, decidiu dar ao ser humano. É necessário que tenhamos fé em Jesus Cristo, que o sacrifício dele é suficiente, foi suficiente para nos salvar. Claro que essa fé vai nos levar a uma mudança de vida, porque quando a gente começa a seguir esse pastor, a nossa vida é transformada, nós somos batizados pelo Espírito Santo, recebemos uma capacitação especial, então nós podemos viver na presença dele. Ele providenciou tudo. Ele é a resposta para todos os nossos dilemas, para que nós possamos viver aqui e ter certeza de eternidade. Jesus diz: eu sou a porta para que você entre. A porta está aberta para que você entre na presença de Deus. Eu sou o único mediador que Deus aceita. Eu sou o único mediador aceito por Deus. É por isso que nós, os cristãos, oramos em nome dele. Porque ele é o único que media, é o único que pode nos levar à presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus escolhe Israel. E essa história está lá no Antigo Testamento. Eu preciso ser breve, mas preciso te contar algo. Que é um povo nômade pastoril para se revelar, a fim de que eles ensinassem às outras nações sobre Deus, que eles fossem missionários. E para que o povo de Israel compreendesse o quanto o pecado é perigoso, o quanto o pecado é sério, o quanto ele afronta Deus e fere o coração de Deus, Deus os orienta a escolher um grupo, que são os sacerdotes, e eles como mediadores, lá no Antigo Testamento, entre o povo e Deus, ofereciam sacrifícios. E a maioria dos sacrifícios era derramar sangue de animais, matança mesmo, matava os animais. E assim o sangue era apresentado para perdão dos pecados.
Vários sacrifícios eram feitos, mas esse é o que eu quero falar com você nessa noite. Isso pode parecer estranho para você. Pode parecer estranho a morte de animais, o sangue. Mas Deus é tão bom que Ele se revela dentro do contexto daquele povo. Aquele povo é um povo pastoril. O que aquele povo tem a dar a Deus é realmente animais. Então, é desse modo que eles se aproximam de Deus. Também, naquela cultura, o sangue era símbolo da vida. E sabe qual é a maior dificuldade que eles enfrentavam? Aquele povo, e talvez seja uma das nossas dificuldades hoje, era que eles erravam, eles pecavam, eles se afastavam de Deus e achavam que estava tudo bem, que estava tudo certo. Então, o pecado colocava a vida deles em risco e coloca a nossa vida também. E achar que está tudo certo, estando à beira do abismo, é um problema. Eles precisavam enxergar como o pecado é perigoso. E nós também precisamos enxergar isso hoje. Então, o povo de Israel, toda vez que um animal que era inocente era morto pelo pecado, o povo via de forma concreta o quanto o pecado é grave e as consequências que ele traz. Era como se a cada vez que matasse um animal, eles podiam entender o quanto eles fizeram mal a Deus. Ao morrer na cruz, Jesus então oferece o sacrifício perfeito, irrepetível pelos nossos pecados. Ele derrama o seu sangue. O sangue de animais era apenas símbolo do que haveria de vir. O sangue de Cristo não. Traz perdão e salvação para sempre. João 13:6 diz assim, Jesus falando dele, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém, por melhor que seja, por mais inteligente que seja, por melhor ser humano que seja, ninguém vem ao Pai senão por mim. No verso 9 do texto que nós estamos lendo e trabalhando, no capítulo 10 de João, o verso 9, Jesus diz assim: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E alguém pode perguntar: salvo de quê? A minha vida é tão boa, mesmo nesse período de crise. Mas é salvo da condenação eterna, do sofrimento eterno. A vida não acaba aqui. A história não termina aqui. E o texto ainda diz que você achará pastagem. Quem entrar pela porta, quem entrar por Jesus, vai ser salvo. E ainda vai achar pastagem. Significa assim, terás deleite espiritual, comunhão com Deus, aquilo que satisfaz as necessidades mais profundas do nosso ser, que responde às nossas perguntas existenciais. O verso 10, vamos lá comigo para a parte B, diz assim: eu vim para que tenham vida, leia comigo, e a tenham em abundância. Essa vida abundante não se refere aqui primariamente a questões materiais, como alguns pensam, mas, sobretudo, a realidades espirituais. A conversa aqui é sobre salvação e perdição. A plenitude é justamente ter vida eterna, e vida aqui que satisfaz e transborda, a ponto de alcançar outros. Vida abundante é ter muita vida, que é fruto da presença de Deus em nós, da presença do Espírito Santo de Deus. Como não ter vida abundante com a presença do Espírito Santo de Deus, que é a própria vida? Não é? Jesus continua nos versos de 11 a 13, ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele fala do mercenário. O mercenário era alguém que era contratado para cuidar das ovelhas. Então, ele trabalhava por dinheiro. E numa situação de crise, numa situação de perigo, que viesse um lobo, um leão, você acha que o mercenário ia ficar lá? Provavelmente ele fugiria. Mas Jesus diz: eu não fui contratado, eu sou o dono das ovelhas. Então, diferente do mercenário, eu verdadeiramente cuido das minhas ovelhas. Então, Jesus não abandona as suas ovelhas no momento de crise. Ele não abandona as suas ovelhas em nenhum momento.
sobretudo nos momentos das dificuldades, dos vales e das crises da nossa vida. Ele deu a vida por suas ovelhas. Essa é a maior prova do amor de Deus. Jesus, sendo Deus, encarnou e morreu na cruz para nos salvar. Ele diz assim, olha, a prova de que eu sou o bom pastor é que eu vou dar a minha vida para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Nos versos 14 a 18, Jesus continua nos falando e ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E esse conhecer aí no texto traz a ideia de intimidade. Não é apenas saber que existe, saber que a pessoa existe, mas é conhecimento pela experiência, pela proximidade. Jesus conhece suas ovelhas e elas o conhecem. Jesus e suas ovelhas possuem um relacionamento próximo, a chegada. Ele diz, olha, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem como o Pai me conhece, como eu conheço o Pai. É de se relacionar, é um relacionamento próximo. Você conhece Jesus assim? Ou você apenas ouviu falar, estudando história, que um dia veio um homem que disse que era o Salvador do mundo, mas Jesus é o Salvador e Jesus é o bom pastor e Ele deseja ser também o teu pastor. O verso 16, caminhando um pouco mais, já indo para o final do texto, ele diz, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E o aprisco aí era talvez o povo de Israel. Eu tenho outras ovelhas de outras nações. Lá no Brasil eu tenho ovelhas. Ele estava certamente falando de nós, não é? E olha como nós estamos aqui, somos ovelhas de Jesus. E outras ovelhas que ainda vão se converter, né? Em outras partes do mundo. Quem sabe você também não se identifica nessa noite e diz, eu também quero ser ovelha de Jesus. Eu quero fazer parte desse aprisco de Deus. Na verdade, o verso 18 diz assim, ninguém a tira de mim. Ele estava falando sobre a sua vida. Que ninguém a tiraria dele, mas que ele doaria a sua vida. Jesus sabia que os judeus que estavam ali questionando o tempo todo a ele, iam pedir a sua morte ao Império Romano, e o Império Romano executaria a sua morte. Mas não há poder na terra, nem de vírus, viu, irmãos? Não há poder na terra, não há força na terra que se compare ao poder de Deus. E Jesus afirma assim que na realidade ele se daria voluntariamente. Não seria a morte de cruz de um criminoso pelo Império Romano, mas seria a entrega voluntária do bom pastor, do Messias prometido lá no Antigo Testamento, do Salvador do mundo, com o propósito de possibilitar a mim e a você, que creem em Jesus e se reconhecem pecadoras, e o perdão e a reconciliação com Deus. E aí, para concluir, eu quero que você visite um texto muito conhecido, que é Salmo 23. Você pode fazer isso comigo? Abra sua Bíblia em Salmo 23, para que a gente possa concluir nessa noite essa nossa reflexão, com o nosso coração cheio de alegria por ter Jesus como nosso pastor. O texto diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cojado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unja-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista Davi, logo no verso 1, ele diz, o Senhor, o Deus Criador, que criou o universo, o Eterno, o Todo-Poderoso, esse que não tem nome que possa nomear, esse que é o autoexistente, o Yahvé, esse Deus é o meu pastor.
Olha que interessante. Ele traz esse Deus criador e poderoso para o seu relacionamento. Ele diz, ele cuida de mim, ele é o meu pastor. Nada me faltará. E aí eu estava vendo um estudioso do hebraico e do Antigo Testamento, Luiz Saião, ele diz sobre esse verso, ele estava nos ensinando que o verbo aí está na primeira pessoa do singular. Então o texto, a melhor tradução, em vez de ser nada me faltará, como se Deus fosse uma despensa que você pode ir lá a qualquer momento pegar o que você quiser, seria, eu não terei falta de nada, ou de nada terei falta, dando enfoque não apenas na provisão que Deus nos dá, mas também de como nós reagimos diante das bênçãos do Pai. Tem gente que nunca está satisfeita. Você conhece alguém assim? Que tem muito, tem até demais, mas está sempre reclamando. Tem outros que têm muito pouquinho, ou têm muitas limitações de saúde, de outras situações financeiras, mas que são gratos, que estão satisfeitos, estão contentes com Deus. Davi demonstra nesse texto gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele. Davi diz, o Senhor é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele tem sido fiel para comigo, Ele tem me sustentado. É interessante, porque Davi olha para a imagem que era comum na Palestina, em Israel, dos pastores cuidando tão amorosamente das suas ovelhas, e que Davi pode dizer isso, dizer, olha, Ele é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor eu posso ficar tranquilo, mesmo em época de pandemia. E você reconhece o quanto Deus é bom? Você consegue reconhecer o quanto Deus tem feito em sua vida, o quanto Deus tem feito por você? Deus tem te sustentado, é Ele que te sustenta? Ou é a sua inteligência, o seu trabalho, a sua competência? Deus tem nos sustentado, irmãos. Ele é fiel. É da natureza dele ser fiel. Você pode dizer o mesmo que Davi? O verso 2, Davi continua também fazendo uma reflexão. E ele diz que em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Esse verso fala de bem-estar do corpo e da alma. Ou seja, apesar de inúmeros problemas que nós enfrentamos em nossas vidas de diversas ordens, problemas que a gente parece que vai sucumbir, inclusive problemas emocionais, Deus nos livra de sucumbir emocionalmente. Esse texto talvez fale muito das questões emocionais. São tantos problemas que tem horas que a gente pensa que vai surtar. Mas o Senhor, Ele diz, me conduz em verdes pastagens, me conduz a águas tranquilas. Ele restaura as nossas emoções, o nosso vigor, renova as nossas forças. A gente está mal e a gente ora e daqui a pouco o Senhor nos renova, não é? No contexto de Davi, o ambiente era perigoso, porque Israel era um ambiente desértico. Não sei se fica, mas ficava até 6 meses sem chover, e a maior parte da terra é árida e semiárida, como o meu sertão. Há poucos lugares verdes. Davi sabia que só Deus poderia conduzi-lo a pastos verdejantes, né? Mas o Senhor o conduziu, o Senhor o animou, o Senhor o curou. E nós, quantas vezes, né, na nossa vida achávamos que não íamos suportar aquela dor, aquela dificuldade, aquele momento, e o Senhor veio ao nosso socorro. Certamente, nesse tempo, o Senhor também virá, e tem vindo. O Senhor tem vindo ao nosso socorro, e o Senhor virá. Nós não precisamos temer o mal. O verso 3, Davi, já estou caminhando para o final. Eu prometo e vou cumprir, que vou terminar já. Ele diz assim, guia-me, o Senhor é o meu pastor, e Ele guia-me às veredas da justiça. Ou seja, o Senhor me guia pelo caminho certo. Sabe, irmãos, não são vocês que eu estou falando. Eu estou falando das ovelhas lá de Israel, ovelhas mesmo. A ovelha nem sempre enxerga direito. Ela é meio ceguinha. Ela poderia pegar um caminho errado e cair no precipício.
Aí o pastor tinha um instrumento que de um lado era uma vara e do outro um cajado. E às vezes ele dava um tapinha na ovelha para que ela pudesse se ajustar. Que tapinha abençoado, né? E ele pegava a outra parte do cajado e puxava muitas vezes a ovelha que estava indo no caminho para o precipício sem perceber. O salmista, em outras palavras, está dizendo assim: eu poderia ter tomado decisões erradas. Como é difícil tomar decisões. E eu poderia ter tomado decisão errada e poderia ter quebrado a minha cara, em outras palavras. Mas Deus, pela sua misericórdia, me guiou. Guiou os meus passos para as veredas da justiça. E o verso 4, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E a melhor tradução aí de novo é assim: mesmo quando eu andar. Israel era uma região também, o relevo de Israel era assim, muito acidentado. Havia altas montanhas e vales profundos. Um lugar em que as ovelhas poderiam de fato cair. Era um lugar perigoso. E nesse texto, o que Davi está querendo expressar é que mesmo que eu esteja, mesmo que ele estivesse em perigo, à mercê das circunstâncias, que ele não temeria mal algum, porque Deus é bom e ele está no controle de tudo. Aí, eu não sei como você tem pensado a tua vida. Davi percebeu que Deus era o seu provedor, que ele sustentava a sua vida, que ele o guiava. Davi percebeu que, como ovelha, poderia cair, estava suscetível a se machucar, cair, de repente está num vale escuro. Mas Davi também percebeu que, ainda que ele passasse por isso, por situações difíceis, ele não deveria temer mal algum, porque o Senhor estava com ele. A presença do Deus que criou o universo, do Deus Todo-Poderoso, era real na vida dele. É um momento para a gente pensar a vida. Eu não sei como você tem pensado, se você tem olhado a vida como Davi, mas quando Davi olha para o seu passado, ele conclui quanto Deus é bom, como esse Deus tem cuidado de mim, como é bom ser ovelha desse pastor extraordinário. Depois das experiências que Davi teve com Deus, então ele toma uma decisão. Isso está no verso 6, eu vou pular o 5. Ele toma a decisão de habitar na casa do Senhor para sempre. Não é isso que diz o texto? Ou seja, de se tornar um discípulo, um adorador, um seguidor de Deus. Quando descobrimos quem é Deus e como Ele tem agido em nossas vidas, a nossa vontade é de adorá-lo sem reservas, de fazer a sua vontade, de agradar o seu coração. E o projeto de Deus para nós é justamente que nós tenhamos vida e vida plena. Isso só é possível na sua presença. O projeto de Deus para a nossa família é que todos da nossa família, meus irmãos, todos conheçam a Jesus, dos menores aos maiores, todos desfrutem da vida plena e da vida eterna. Que todos da nossa família recebam, pela fé em Jesus Cristo, o presente da salvação, a vida eterna. Que todos eles se reconheçam indignos, se arrependam dos seus pecados e se comprometam em seguir o bom pastor nesta vida. E que assim eles possam desfrutar da alegria e da satisfação de serem guiados e cuidados por Jesus, o bom pastor. Minha oração é que nosso lar seja um ajuntamento de adoradores, meus irmãos, de gente salva, que serve a Deus por amor e gratidão, como resposta ao grande amor recebido. E você, depois de ouvir essa mensagem, que decisão você vai tomar? Espero que você tome a decisão de Davi, a de entregar a tua vida, se você ainda não entregou, a Jesus Cristo, confessá-lo como teu único e suficiente Salvador. E se você já entregou, que você reafirme essa decisão e possa falar com outras pessoas nesse tempo, porque certamente o mês de maio é um mês de salvação, um mês de bênçãos de Deus sobre a nossa família. Que Deus os abençoe.
Nós queremos agradecer a todos que participaram desse culto conosco essa noite e desejar que as bênçãos de Deus repousem sobre você e a sua família. Deus abençoe a todos. Eu agora quero passar a palavra para o pastor Jailson, que vai orar por nós e nos dar também a bênção pastoral e alguns avisos. Que Deus os abençoe. Um grande abraço no coração de vocês, meus irmãos, e que em breve nós possamos estar juntos, né? E possamos nos abraçar. Glória a Deus. Eu espero que você tenha prestado atenção em tudo aquilo que foi comunicado para você, desde o início, cada texto lido, as mensagens dos cânticos que louvamos ao Senhor e toda essa reflexão baseada nesses textos que foram colocados agora no final. Eu creio que esse texto e todos esses princípios compartilhados fazem sentido para a tua vida. Eu creio firmemente de que se você continuar crendo e tomando isso como decisão, seguindo essa orientação, os caminhos do Senhor, você desfrutará de toda essa bênção de João 10. Porque ele veio para que tu tenha vida, para que a tua família tenha vida, vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos encerrando e louvamos a Deus por isso, mas eu quero lhe dar três avisos importantes para finalizar esse momento. Primeiro, você é muito precioso. E como você é precioso, sua família é muito preciosa, eu quero te encorajar a continuar se cuidando. Usando a máscara, cuidando da asepsia, usando o álcool gel, fazendo tudo aquilo que tiver ao seu encontro, à sua disposição, para manter a sua integridade física, a sua saúde, da sua casa, da sua família. Eu sei que alguns de nós estamos já ansiosos, querendo estar congregando e fazendo uma série de coisas, mas só saia de casa, de fato, se você realmente necessita. Não? No mais, se proteja em nome de Jesus, porque você é precioso para Deus, você é precioso para nós, você é precioso para a sua família, e se você se cuidando, vai cuidar de muita gente também. E eu desejo que Deus continue abençoando essa área da sua vida. E a outra coisa que eu quero falar com você é reforçando que nós estamos no mês de maio, um mês muito especial, um mês da família. Eu quero convidar você para continuar orando conosco. Se você não faz parte de um dos grupos da nossa igreja, eu te convido a fazer o contato conosco por um dos nossos telefones e solicitando, e nós iremos enviar para você a mensagem do dia. A mensagem do dia ela vai em áudio, tem uma média de 3 a 4 minutos, você pode fazer sozinho, mas nós encorajamos que as pessoas reúnam uma família e ouçam a meditação do dia, que é baseado num texto da palavra de Deus, uma breve reflexão, e juntos você possa ter um tempo de oração, você e sua família. Mas nós queremos te encorajar a compartilhar com outras pessoas do seu relacionamento, da sua casa, da sua parentela, da sua vizinhança. Convidar outros amigos a participarem também conosco dessa jornada, nesse mês de maio, que é uma jornada de 31 dias de oração. Começamos no dia 1º e iremos até o dia 31 de maio. Que bênção, né? Então, faça aí o seu contato, enviando ou solicitando, e nós enviaremos para você essas mensagens. Queremos te encorajar a continuar contribuindo com as doações. No mês de março, conseguimos abençoar 46 famílias. E queremos, no mês de abril, também continuar tendo essa mesma condição e, quem sabe, um pouco mais. Então, sua doação será extremamente importante para que nós sigamos como igreja, como família de Deus na face da terra, acolhendo e abençoando pessoas. Então, todas as terças e quintas, no horário comercial, o templo da Igreja Batista Éden continuará com as suas portas abertas para esse momento de acolhimento e a recepção das doações, e também no domingo pela manhã, sempre das 9 às 11 da manhã, a porta do templo estará aberta para esse momento de acolhimento e recepção das doações. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso orar por você? Pai amado e querido, estamos finalizando esse encontro do culto no lar, do culto ao Senhor,
família reunida, algumas pessoas assistindo num ambiente de trabalho, outras sozinhas, mas certamente unidos numa mesma fé, é um só propósito, é um só batismo, numa mesma palavra, numa mesma doutrina. Oh, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque estamos nesse mesmo propósito até que tu venhas. Nós pedimos, derrama a tua paz, a tua bênção, a provisão do Senhor em cada lar, em cada família, traz esperança ao coração, traz alegria, traz salvação, Senhor, para que nesta casa, nesta família, ninguém esteja longe dos caminhos do Senhor, antes esteja firmando uma aliança com Cristo, esteja servindo ao Senhor ou renovando uma aliança com Cristo. É a nossa oração, é o nosso desejo, é o nosso clamor nesta hora, desejamos a bênção do Senhor sobre cada lar, em nome de Jesus. Também nesta hora, nós rogamos para que o Senhor supra as necessidades de cada família, Senhor. Entra com providência em cada lar. Oh Deus, traz a libertação, traz a provisão, traz a alegria, traz a esperança, que não falte o trabalho, a condição de trabalho, a condição de emprego, Senhor, que não falte o pão sobre esta mesa, que não falte paz, que não falte saúde. Te pedimos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. E aqueles que nesta hora estão fazendo esta oração conosco, estão entregando a vida deles a Jesus, eu quero concordar neste momento com esta oração que ele está fazendo de decisão por Cristo ou de reconciliação com Deus. Entendendo que os dias são maus, que Cristo está voltando e que ele precisa ter a certeza de que o seu nome estará escrito no livro da vida quando Jesus voltar. E eu sei que o Senhor está cada vez mais próximo. Pode ser ainda hoje, pode ser amanhã, e que ele possa ter essa certeza no coração. Ele possa congregar, ele possa, assim que passar esse período, voltar a congregar, ter uma experiência com o corpo de Cristo, Jesus aprendendo a viver nos teus caminhos. É a nossa oração e o nosso desejo em nome de Jesus. E assim encerramos com a bênção apostólica, dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a presença inconfundível do Santo Espírito de Deus esteja em cada lar, em cada família, em cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Entre em contato conosco por meio dos telefones, pelo meio de e-mail, enfim, e vamos continuar tendo esse feedback também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração, em nome de Jesus. Fica com Deus e os nossos encontros. Deixa eu lhe pedir uma última coisa. Está vendo esse sininho aí no seu smartphone? Dá uma clicada lá naquele sinozinho, para que em breve nós tenhamos a condição também de oferecer uma programação ao vivo. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus.